Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre futuro do trabalho. Um futuro que já começou e que está sendo moldado pela colaboração entre humanos e máquinas. Para essa conversa eu recebo o Ricardo Capra, cientista de dados, filósofo e autor do livro Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Capra, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Que bom estar contigo de novo depois de tanto tempo e voltar aqui para esse espaço da gente falar um pouquinho agora sobre esse novo profissional, né? Um ser híbrido aí no mundo. Capra, você passou aqui pelo episódio 70 sobre Infoxication. Aliás, diga-se de passagem, um dos episódios mais escutados aqui na história. É um podcast lá em 2021. E apesar de você já ter passado, quem escuta a gente desde aquela época já conhece um pouco do Capra. Eu gosto de começar o podcast do Inova Social com uma pergunta que é quase filosófica. E já que você é um filósofo, eu quero te perguntar, quem que é o Ricardo Capra? Boa, e aquele Ricardo Capra do episódio 70 tem mudanças aí, né, Vitor? O que aconteceu, né? Eu vim de uma origem de formação técnica, eu sou um profissional técnico que aprendi a programar e fui trabalhar dentro da área de tecnologia, processamento de dados, e aí nasceu o Capra Institute, que é um pouco do que a gente já falou na nossa conversa aqui, que olha para a cultura analítica, para a maneira que as organizações e os profissionais se relacionam tecnicamente com os dados. Só que ao longo dessa jornada eu fui aprofundando esse olhar para a relação das pessoas com os dados e comecei a ficar incomodado no que a gente estava se transformando, não só como profissional técnico, não só da maneira científica de lidar com dados, que é a ciência de dados, mas pelo olhar mais humano dessa história. E comecei a ficar incomodado e fui estudar, fazer uma graduação em filosofia. Mais do que uma graduação em filosofia, eu entrei nessa área profundamente e fui fazer um mestrado em filosofia. E a minha dissertação atual, minha área de estudo atual é a interdependência entre humano, dados e máquinas. Eu estou trazendo isso como pano de fundo da conversa, me apresentando dessa maneira, porque eu, como um empreendedor, né, de 46 anos, com duas filhas, né? Uma de 25 anos e uma de 5 anos, né? Então, é uma distância grande entre as duas aí. Estou passando por um novo momento da minha vida, que é olhar para os dados pelo um olhar mais de humanidades, pelo olhar por uma outra lente. Obviamente que no meu dia a dia, eu sou cientista-chefe do Capra Institute, a gente coordena projetos no mundo todo, né? Na Europa, Estados Unidos e Brasil, são nossas operações principais. Nós somos, no Capra Institute, aproximadamente uns 100 pesquisadores, analistas e cientistas trabalhando em projetos para organizações, mas sempre de uma maneira transdisciplinar, e agora com um olhar, inclusive, o meu olhar um pouco mais pelo olhar, como tu trouxe aqui, filosófico, né, Vitor, para essa conversa. Capra, falando agora do novo livro, né? Híbridos, acabou de chegar nas livrarias e o título desperta particularmente uma curiosidade muito grande para mim. O que te levou a escrever sobre o futuro do trabalho, sob essa ótica de colaboração entre humanos e máquinas? Eu acho que já deu para entender um pouquinho da onde veio essa curiosidade, mas como que isso virou um livro, né? E como essa colaboração não é uma substituição? Legal. Eu acho que o principal ponto aqui, Victor, foi que eu comecei a perceber que as pessoas, de uma maneira geral, que eu conversava sobre o tema, não percebiam quanto estavam sendo afetados pela inteligência artificial e pelos dados. Então, é claro, a gente vê quando a gente discute isso, a gente pensa naquelas questões mais macros, manipular através de dados, mexer na privacidade do usuário através dos dados que vazaram. A gente sempre pensa as coisas que aparecem na mídia e são mais emblemáticas, ou que são mais fortes no mercado, ou que são mais barulhentas, vou trazer dessa maneira. Mas, de fato, esses dados e inteligência artificial conectados nessa infosfera, que é um local que a gente vive hoje, que é todo conectado por informação, me fez perceber que as pessoas não estavam notando o efeito cognitivo dos dados e da inteligência artificial na vida delas. Ele é invisível, né?
Vitor, o que a gente está vivendo é um momento que uma entidade invisível convive com a gente no mesmo espaço informacional. Ela recomenda, ela ouve, ela responde, e a gente não consegue materializar ela, então a gente naturalizou. A gente disse, não, tá bom, tem algo mais aqui, mas inclusive eu faço uma brincadeira sobre isso, que provoca as pessoas a pega um papel aí agora, tu que está nos escutando, e desenha a inteligência artificial. Faz um desenha a inteligência artificial. Geralmente o que vai vir desse desenho é um desenho de um robô, um circuito, um smartphone, e nada disso é inteligência artificial. Tudo isso são locais onde a inteligência artificial roda, mas nada disso é inteligência artificial. Então o fato da gente não conseguir tangibilizar, transformar num objeto a inteligência artificial, faz com que ela se torne esse elemento invisível que está entre a gente. E eu dei essa volta, Vitor, para justificar exatamente o que me fez escrever o Híbridos, tá? Que era gerar uma consciência nas pessoas que todos nós somos seres híbridos. A gente está sendo afetado por essa inteligência artificial, por esses dados, em qualquer instância. Aí a gente vai dizer assim, não, mas espera aí, Capra, eu não uso tanto redes sociais, eu não uso a internet dessa maneira, eu mal tenho smartphone. Bom, algum parente teu tem um smartphone? Ah, tem. Pois é. Essa pessoa te influencia eventualmente numa compra de um produto? Sim. Te dá presente? Então tu foi afetado pela inteligência artificial. Porque ele está implícito na nossa forma de vida dentro desse mundo interconectado que a gente vive. Então, o que me fez escrever e aí fazendo a marcação como resposta foi gerar consciência que a gente não é mais um ser humano natural. A gente é um ser humano misturado com o artificial. E é isso que eu estou chamando de ser híbrido. É uma agência humana junto de uma agência artificial que convivem nesse lugar que a gente está vivendo agora, tá? Que até fazendo a referência aqui, tá? Eu citei o termo de infosfera, tá? Ele é um termo de um filósofo chamado Luciano Floridi, tá? Que escreve, determinou a infosfera como esse ambiente que a gente vive, tá? E eu acho que é importante fazer essa marcação, porque a infosfera para ele não é a internet, tá? A infosfera para ele é o nosso corpo humano. Nosso corpo troca informação, nosso cérebro com o nosso coração manda sinal para o nosso smartwatch, e nosso smartwatch está conectado nessa rede. Então, não se separa, é tudo informação circulando. Tá? Então, só para fazer essa... E a gente não tem mais a noção de onde começa uma coisa e termina a outra. Então, o Híbridos tem uma missão de despertar isso, especialmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente mais fácil da gente determinar. Tá? O meu estudo vai um pouco além disso, mas o livro está centrado no ambiente de trabalho, que fica mais fácil da gente determinar um ambiente para falar sobre o assunto. Tá? Legal. É engraçado, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de tangibilizar as coisas, né? Então a gente quer tangibilizar a inteligência artificial, mas foi o que você falou, é essa coisa que a gente não tá presente, né? Um robô. Então, a brincadeira da gente desenhar a inteligência artificial, acho que é interessante, porque normalmente a gente vai ver algumas coisas como um robozinho, como um produto, né? Uma coisa física e não como um conceito. Eu li recentemente o Cointeligência do Ethan Mollick e ele utiliza um conceito muito legal, que a inteligência artificial ela é uma inteligência alienígena, né? E a gente está muito acostumado ao termo alienígena para algo fora do planeta e não para algo que é daqui, né? E é muito interessante também a gente olhar, então, essas percepções que vocês estão trazendo a respeito da inteligência artificial, como sendo algo que é, como a própria palavra diz, artificial, mas ela tá no nosso meio, né? Ela é quase que um ser alienígena que desembarcou no planeta, só que nesse caso feito por nós mesmos. No livro, você propõe que a inteligência artificial pode ampliar a inteligência humana, em vez de substituí-la, né? Isso eu acho que a gente já cravou aqui. Mas na prática, como que você enxerga essa amplificação? Que competências humanas a gente ganha mais força nesse modelo de ser humano híbrido, já que a gente vai delegar algumas coisas para essa
eu falava alguns meses, anos atrás, eu falava: "Não, inteligência artificial é uma ferramenta". E vendo você, vendo o Molik, vendo vários outros estudiosos da área, eu tô deixando de falar de ser uma ferramenta, mas é esse pequeno ser artificial. Então, para cravar aqui a pergunta, né, que competências humanas você acha que ganha nesse modelo híbrido? O que que o ser humano realmente tem para trazer de valor? Deixa eu fazer 2 comentários aqui. Primeiro, em cima do que tu comentou da IA como uma ferramenta, e no livro apresenta um quadrante que separa o que é uma IA instrumental e uma IA humanista. E exatamente a distinção desses 2 grupos separados para a gente entender um pouco dessa relação entre esse cruzamento. E então, existe uma IA instrumental que ela pode executar determinadas atividades de maneira automática e autônoma para a gente, e a gente pode usar como parte ferramenta, mas todo o debate de um ser híbrido afetado pela inteligência artificial, ele está mais pelo lado da IA humanista, que é essa que está nos modificando como ser. E aí eu vou recuperar, até para a gente fazer uma propaganda do nosso último episódio, né, Vitor? Foi muito legal, porque qual era o principal problema que a gente falou naquele episódio? A gente falou de infoxication, uma intoxicação por consumo excessivo de informação, onde nós, como seres naturais biológicos, não temos capacidade de lidar com aquela quantidade de informação. Volta lá, escuta a gente. O que isso tem a ver com o que a tua pergunta? A gente é limitado organicamente, biologicamente, não tem capacidade de tratar e processar a quantidade de informação que a gente recebe. Além disso, a gente não tem a capacidade de cálculo e analítico no volume e quantidade que essas máquinas podem executar. Então, sempre que a gente amplificar a nossa capacidade intelectual através dos recursos complementares que a gente tem ao nosso redor, tá? Nesse caso a inteligência artificial, a gente está ampliando. Então, para ser objetivo aqui, a gente trazer exemplos práticos, né? Vamos pensar no momento, uma coisa super simples que todos nós fazemos hoje, a gente está escrevendo um texto numa ferramenta de editor de texto, e o texto vai sendo corrigido enquanto a gente vai escrevendo com um corretor ortográfico. Isto é uma amplificação da nossa capacidade intelectual. Nós ficaríamos limitados ao nosso dicionário mental, e sem aquele recurso já nativo no nosso sistema operacional que a gente utiliza no nosso dia a dia, a nossa inteligência ia ser limitada, ia conhecer determinados termos, mas ficaria limitada àquilo. Então, a gente já tem uma amplificação nos recursos mais simples que a gente usa. E isso vale para tudo. Vamos pensar um mapa GPS quando a gente conhece uma determinada região, mas a gente tem uma limitação de região conhecida. Então, a gente amplifica o mapa com o potencial da inteligência artificial. A gente amplifica a nossa capacidade de armazenamento de informação do cérebro em cima das máquinas que estão ao nosso redor conectadas. Então, quando a gente desliga o nosso smartphone à noite, a gente desliga uma parte de armazenamento do nosso cérebro. As coisas que estão ali, a gente não tem armazenados, ativos dentro do nosso cérebro como recordação. Então, a gente, quando liga, reativa aquela capacidade, aquele armazenamento aumentado, e nesse caso, uma inteligência aumentada, porque ela te permite fazer mais coisas com aquele armazenamento que tu tem ali. Então, dito isso, tá? Dentro do ambiente de trabalho, isso vale para tudo. Eu gosto de usar um exemplo bem simples disso. Eu desenho muito mal, Vitor. Eu não consigo desenhar nada. Eu desenho uma casa e uma casa sai toda torta. Como comentei, tenho uma filha de 5 anos, ela desenha uma casa muito melhor do que eu, com uma árvore linda do lado, e eu não tenho essa capacidade de fazer. Então, eu sempre tive muita dificuldade de explicar e representar visualmente para um amigo, para as pessoas que estavam na minha volta, o que eu estava querendo dizer visualmente. E eu uso a inteligência artificial através de um prompt para desenhar algo que eu quero representar. Então, ela está amplificando uma limitação individual minha, que tem que possa, inclusive, ser criativo, mas não ter uma habilidade fina de desenho. Então, ela amplifica um potencial que eu tenho, mas não tenho capacidade de realização. Então, eu estou indo aqui para um cenário super simples, né, do dia a dia, mas a gente pode levar isso para as tarefas mais complexas, né? Então, a gente hoje pode processar e lidar com a quantidade de informação que a gente está exatamente pela a questão dessa amplificação.
Então, e só finalizando, Vitor, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é que esses recursos que estão sendo instalados no nosso sistema operacional de trabalho, e aí estou falando os assistentes, né, o Gemini do Google, o Copilot da Microsoft, que estão sendo colocados nos sistemas empresariais, eles estão automaticamente amplificando a capacidade intelectual daquelas organizações em cada indivíduo. E só dar uma materialização disso de novo, aqui no Instituto, como eu comentei no início, nós somos aproximadamente umas 100 pessoas, tá? A gente já fez esse levantamento e cada um utiliza aproximadamente 5 agentes artificiais. Cada um dentro das suas complementações. Um usa para melhorar um desenho, outro usa para fazer uma pesquisa, outro usa e assim por diante. Isso significa que atualmente a gente tem em torno de 600 colaboradores trabalhando dentro do Instituto. Já parou para pensar nessa complexidade do sistema que a gente está inserido? Não, é verdade. É muito complexo quando a gente olha esse cenário e a gente não questionar a questão da substituição, né? Mas eu acho que deu para entender um pouquinho essa complementação, como você diz. Mas eu queria trazer aqui só fazer um parênteses na nossa conversa. Eu queria escutar de você, Capra, como que você vê essa parte de substituição das profissões? Eu sei que tem muita gente, até quem está nos ouvindo aqui, que está descabelando, falando, eu vou perder minha profissão. Eu acho que quando a gente fala de mercado de trabalho e inteligência artificial, eu acho que essa é a primeira grande pergunta, eu vou perder meu emprego, né? E eu dei uma palestra em 2023 e eu falava, você ainda não vai perder o teu emprego, né? Hoje eu tenho outras explicações em relação a isso. Eu queria te escutar um pouquinho sobre essa pergunta. Eu não sou tão otimista quanto a questão da substituição para as atividades atuais, tá? Porque eu acredito que grande parte das atividades podem ser substituídas por uma máquina que execute essas tarefas. Isso é diferente de substituir o potencial humano e a capacidade humana dentro da nossa capacidade de realização no mundo. O que eu quero dizer com substituição dessas tarefas é que eu acho que a gente executa muita atividade que realmente talvez não fosse de um humano estar executando. Então, algumas atividades, e aí vamos pegar o ambiente industrial, né? A gente terceirizou atividades que eram extremamente de risco e perigosas e massivas de repetição para máquinas que têm um potencial de execução com menos risco para o humano em produção em escala, que sim, foram uma substituição daquela atividade, mas não necessariamente de um trabalho humano que precisa agora fazer gestão dessas máquinas. Né? Gestão, apoio, suporte, manutenção, criou-se indústrias em volta serviços, né? Indústrias em volta das indústrias que dão suporte hoje dentro das empresas. Então, eu acho que a substituição de tarefas que a gente executa, sim, mas não execução do trabalho humano. O que eu acho que acontece, tá, Vitor, e é uma questão para a gente colocar em discussão, é uma ressignificação do que é trabalhar. Porque quando eu era menor, era pequeno, o significado de trabalho para os meus pais, para minha família, é que eu fosse para dentro de um banco, meu pai trabalhava no banco, fosse para dentro do banco e executasse aquela atividade de contar dinheiro, lançar o dinheiro num sistema e ficar controlando essas coisas de maneira repetitiva, que hoje não tem mais nada físico para contar lá. Né? É tudo virtual. Né? Então, aquela atividade que se imaginava como trabalho, como produção do ser humano, ela mudou. Ela precisa ser ressignificada. Então, e é claro, tá? Tu mudar isso numa sociedade inteira, o significado do trabalho para toda a sociedade leva tempo, né, cara? Então, eu acho que é mais uma questão existe substituição de tarefas, não existe substituição de um trabalho humano no mundo, mas o trabalho tem um outro significado e executa uma outra atividade. Então a gente precisa, sim, se reciclar para essa nova atividade. O que precisa é um profissional, um indivíduo no mundo, entender que aquilo que a gente compreende como trabalho e até a forma que a gente é remunerado para esse trabalho precisa ser repensado. Porque até agora a gente pensou remuneração humana baseada na quantidade de horas que ela trabalha, a remuneração por hora que ela trabalha, e isso recompensa ela.
é engraçado que a inteligência artificial a gente não paga desse jeito, a gente paga por volume, a gente paga por token. Então, a lógica que a gente pensou, inclusive, de contratação e venda de sistemas, que era por a quantidade de horas utilizadas, ela vai mudar. Talvez a gente vá trabalhar por quantidades de esforços, por volume de coisa, de processamento do nosso cérebro em cada execução. É que eu estou inventando coisas porque eu não sei para onde vai. Tá? A questão é compreender que não é uma substituição, porque na verdade a gente está híbrido isso que a gente está vivendo. O processo da inteligência artificial faz parte do meu trabalho de maneira nativa. Está no meu DNA. Minha filha já vai usar a inteligência artificial em todas as atividades da vida dela, assim como ela vai usar a internet, os meios digitais conectados à vida dela. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Por isso que não é sobre substituição, é fazendo essa marcação, porque é a mesma coisa. Nós estamos tentando separar, peraí, isso aqui é da inteligência artificial, isso aqui é do ser humano. Não, a gente já está fundido. Então, por isso que eu não vejo esse conceito de substituição, porque o humano e essa tecnologia já são uma coisa só. É um ser híbrido. Esse eu estou batendo no título aqui, porque, na verdade, é essa lógica que está ali por trás, né, que é a minha área de estudo, e nisso que eu acredito efetivamente, tá, Vitor? A gente praticamente está tentando trazer conceitos que hoje estão envelhecidos para uma perspectiva que não existe mais, né, Capra? Isso, exatamente. Exatamente isso. A gente está tentando se atualizar para essa realidade, mas não é uma atualização, uma reconfiguração. Não, peraí, agora atualiza a versão do ser humano. Não, peraí. Não é só atualizar a versão, a gente tem que se reconfigurar, entender que tem outras coisas em nós hoje que não nos permitem ser só um ser humano natural, né? A gente é um ser humano afetado pela tecnologia que está ao nosso redor. Fazendo um paralelo, é quase como a gente viu na pandemia, o trabalho home office, né? A gente foi obrigado a atuar de forma remota, de forma espalhada, né? Muitas equipes estavam espalhadas por cidades, né? Antes eles estavam todos concentrados num mesmo escritório. E passada a pandemia, a gente vê que muitas pessoas não conseguiram se adequar àquele novo universo, né? E tiveram que voltar para o formato antigo, porque senão a coisa não funcionava. Quando a gente olha, claro, nas suas devidas proporções, quando a gente olha o híbrido, né? Essa percepção de ser humano híbrido, é basicamente isso. Não dá mais para a gente trazer o que a gente tinha de aprendizado. Acho que você usou um ótimo exemplo, esse paralelo fantástico. Inteligência artificial a gente usa token, ser humano a gente usa hora. Então, quantas pessoas a gente já não viu trabalhando ali, entre aspas, bem entre aspas, trabalhando 8 horas, que estavam 8 horas ali simplesmente sentada na frente do computador, existindo, né? Quando a inteligência artificial, se a gente tem 8 horas de trabalho, são 8 horas de execução, né? É legal ver um pouquinho esse paralelo. Mas deixa eu só fazer um comentário, Vitor, que é interessante sobre isso, porque não importa se tu voltou a trabalhar presencial ou se tu continua trabalhando remoto. O recurso para te poder entrar remotamente a qualquer momento está disponível no mundo. Uhum. Então, assim, o teu cérebro já foi configurado para esta opção. Ele foi reconfigurado para funcionar considerando esse recurso. Não, mas espera aí, eu gosto de trabalhar sentado do lado de uma pessoa, trabalhando. Não tem problema nenhum, tu pode fazer isso, mas aquele dia que tu não puder ir, tu tem um recurso que é um artificial, né? Ele é plugado na nossa realidade, que é o virtual, que te permite fazer a mesma atividade. Então, em determinadas atividades, você vai poder fazer remotamente, outras você vai querer fazer presencialmente, e tá tudo bem. Então, o ponto aqui, e eu acho que isso marca, esse exemplo que tu trouxe, ele marca muito a questão de o remoto não precisa substituir o presencial, eles podem conviver. Então, o artificial ele não precisa substituir o natural, eles podem conviver. Então, só peguei esse teu gancho que tu deixou, porque eu acho que é bem válido não, olha só, não funcionou o virtual, tá todo mundo voltou a trabalhar presencial. Tá bom, o Zoom continua existindo, as ferramentas e às vezes tu faz uma reunião virtual. Eu falo com minha família. Pois é, então tu tá usando o benefício desse recurso, que é o que importa aqui na nossa conversa.
Capra, a gente pode dizer que isso tudo, eu acho que é uma palavra que é um pouco batida, mas eu acho que se encaixa bem agora, é uma revolução, né. E ao mesmo tempo que acontece toda essa revolução, existe um certo medo da real dependência da tecnologia. E fazendo um paralelo de novo nas suas devidas proporções, eu hoje em dia não lembro o número de telefone da minha mãe, né. E isso foi um resultado do que aconteceu com o mundo, né, com o Google, e a gente acaba perdendo algumas, habilidades, né. Na sua visão, quais são os limites saudáveis, já que naquele outro episódio a gente falou de infoxication, dessa parceria entre o humano e máquina? Como a gente pode garantir que a inteligência artificial vai amplificar e não atropelar a autonomia humana? Essa é uma excelente pergunta e difícil de responder, tá, Vitor? Porque o fato da relação ser de interdependência, ou seja, a gente não saber onde começa um e onde termina o outro, fica muito difícil da gente determinar os limites. Tá? Então, o ser híbrido, se a gente pegar qualquer pessoa que trabalha conosco, a gente não sabe o quanto ela é influenciada ou utiliza os recursos de inteligência artificial no dia a dia dela e o quanto ela utiliza o processo cognitivo dela. Esse processo de cognição, de mistura do artificial e do humano, tá? Eles geram essa questão do impacto na autonomia, que é exatamente o que tu trouxe, tá? Então, é muito difícil a gente distinguir isso num momento que a gente está chegando, porque a gente nunca entendeu direito o cérebro, tá? A gente tem que voltar lá atrás, saber que a gente estudou o cérebro, o processo cognitivo, criou a neurociência, estudou profundamente e a gente entende, sei lá, eu vou inventar um número porque eu não sou da área, 10% do cérebro. Os outros 90% a gente não sabe o que acontece no cérebro. Imagina agora um cérebro que ele é composto por dois elementos, um cérebro natural e complementado por um cérebro artificial. Tá? Nossas redes neurais naturais, as nossas redes neurais artificiais, que inclusive foi isso que deu o prêmio Nobel lá nesse ano, né? Que foi prêmio Nobel. Então, essa distinção e essa separação, ela vai ficar cada vez mais difícil. Ela vai ficar cada vez mais difícil porque, por enquanto, a gente ainda considera o seguinte: para eu usar a inteligência artificial, a gente pensa dessa maneira. Eu preciso pegar um smartphone e fazer uma consulta. Estou dando um exemplo aqui: smartphone, computador, seja o que for. Eu preciso de um complemento, um terminal, um local onde eu vou fazer esse acesso. Sendo que a gente já começou a fazer a interação com essas inteligências artificiais de maneira dialética. A gente já conversa com esses terminais e em breve eles vão estar conectados de maneira tão invisível na nossa vida que a gente não vai conseguir separar. Dito isso, tá? Assim como a gente se conecta com a natureza, tem uma dependência da natureza e não consegue distinguir o quanto ela afeta o nosso jeito de ser. Tá? A gente consegue medir alguns elementos, a quantidade de sol que eu pego, a quantidade de... A gente tem algumas coisas que a gente consegue medir, mas muito pouco. Com o artificial vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai ter, sim, dependência dessa rede artificial conectada na nossa vida. Vai ser cada vez mais difícil separar isso no dia a dia e vai afetar efetivamente nossa autonomia. Tá? Então, um dos desafios, talvez um dos principais aqui, seja exatamente essa questão, e eu até trato ela da proletarização cognitiva no livro. Eu uso, inclusive, essa nomenclatura. Tá? A gente está transferindo a nossa capacidade intelectual para esse sistema de inteligência artificial, e isso faz com que a empresa dependa do sistema de inteligência artificial mais do que do indivíduo que trouxe aquele conhecimento. Vou fazer essa marcação de novo para ficar mais simples para quem está nos ouvindo. Imagina o seguinte, motorista de aplicativo. O que o motorista de aplicativo está fazendo no ambiente de trabalho dele é estar ensinando rotas e distribuição de veículos para a empresa que tem o aplicativo que ela trabalha. Então ele treina por um tempo aquele aplicativo e ele vai embora e o aplicativo ficou mais inteligente. Aprendeu mais rotas, aprendeu mais maneiras de deslocar, aprendeu formação de preço. Tá? Então o indivíduo ele serviu para ensinar
aquela inteligência artificial dentro de um trabalho e ele transferiu o processo cognitivo dele para dentro daquele terminal e a empresa ficou com essa inteligência. Então, eu não quero ir tão longe nessa discussão para ela não ficar tão profunda, mas sendo pontual e finalizando aqui a resposta que eu preciso chegar para ti, tá? A gente realmente precisa discutir a questão da dependência, da nossa autonomia, até onde que eu quero que a gente humano aceita essa divisão de autonomia com esses, e isso precisa virar lei, isso precisa virar maneiras da gente controlar, porque ele tem um ponto de risco quando a gente transfere mais do nosso processo cognitivo a ponto de não ser mais necessário dentro de um processo contínuo, por exemplo, de negócio, ou seja o que for. Então, eu acho que a pergunta é muito válida, não tenho uma resposta para ela, mas ela está discutida no livro de forma bem profunda, inclusive com referências para dar sustentação com relação específico à autonomia, à proletarização cognitiva, o que a gente está transferindo e como isso está acontecendo, tá? Capra, olhando sob uma ótica do indivíduo, tá? Você acha que daqui a um tempo a gente vai estar, assim como a gente discutiu em Foxication lá atrás, os limites da utilização dessas ferramentas? Então, tipo, vou dar um exemplo. Eu faço ali, sei lá, eu escrevo uma matéria por dia no Inova Social, vamos dizer assim. Então, eu vou precisar me policiar, vamos assim dizer, para não delegar isso para uma inteligência artificial, porque senão eu passo a ficar obsoleto, vamos dizer assim, como profissional. Você acha que daqui a um tempo, então, a gente vai estar discutindo esses limites? Não só, eu concordo, a gente precisa ter leis, precisam ter regras, precisam ter escopos em organizações, de como utilizar isso e tudo mais, mas eu estou falando do ponto de vista de indivíduo. Acho que para a gente evitar de eu esquecer o telefone da minha mãe, você acha que a gente vai discutir daqui a um tempo, então, essa, entre aspas, infoxicação da inteligência artificial, né? Acho que não, cara. Acho que a gente vai naturalizar isso. Uhum. Acho que ele vai fazer parte do nosso processo, ele vai ser invisível, porque a gente não consegue distinguir, e esse tipo de controle que tu tá propondo, de não, peraí, eu vou regular, eu preciso me controlar para isso, não vai acontecer dessa forma, porque na verdade aquilo que tu puder transferir e executar de uma maneira que a tua energia gasta naquilo seja menor, se o resultado é o mesmo, ou muito próximo do mesmo, ou às vezes até melhor, não tem por que tu não fazer essa transferência de atividade. Essa manutenção ou sustentação de uma atividade que, não, peraí, essa atividade é exclusiva do ser humano. Eu acho que isso, num ser híbrido, não faz diferença, porque ele se relaciona com esse ambiente. Aquilo é parte do ambiente que ele vive. Ele não precisa se distinguir do ambiente, aquilo ele vive aquele negócio. E aqui não é uma visão que pode parecer desse jeito que eu estou falando, otimista. Não, peraí, não é esse o meu ponto, tá? O meu ponto aqui é só que a gente está tentando separar essas duas terminologias de inteligência humana e inteligência artificial em caixas, e elas não são isso. Né? Elas não são porque elas já são uma coisa intrínseca. O que gera a ação da inteligência artificial é uma iniciativa humana. Tá? E essa iniciativa humana foi de determinar uma repetição daquela regra. Então, isso é o que a gente chama e conhece no mundo como automação. Eu transformo numa regra, essa regra é repetida em escala, então eu gerei uma regra humana em larga escala. Tá? Se a gente parar para pensar, tá? No nível, e aí trazendo para o nível individual que tu está propondo, tá? No nível individual, o quanto de tempo o ser humano ganha se ele transferir algumas atividades que ele não precisaria estar executando. Tá? E isso não significa não ter a supervisão, não significa não ter a governança do indivíduo sobre esse processo. Tá? Significa tu estar consciente de que tu está utilizando o recurso para complementar essa atividade. Então, eu acho que no nível individual a gente vai passar por esse despertar no momento que a gente vai
trazer uma luz para dizer o seguinte: isto é parte do ambiente que a gente vive. Tá? E aqui, eu sei que eu falei isso lá atrás, e aqui pareceu um pouco repetitivo, mas é porque ela é uma marcação desse momento, né, Vitor? Eu acho que o que a gente está virando é essa coisa misturada, e o que a gente está tentando fazer é separar. Não, separa a autonomia, separa o trabalho humano da máquina, separa a execução da atividade. E eu, na minha leitura, e o que eu trago no livro explicado, porque essa é a minha leitura, tá? Essa distinção a gente não vai conseguir fazer. A gente não vai conseguir mais separar. O nosso cérebro é fragmentado. Eu gosto de um exemplo para materializar isso para quem está nos ouvindo, que é o que a gente vai deixar no mundo, tá? Imagina hoje que parte do que eu estou vivendo está no meu smartphone, no meu smartwatch, que monitora minhas corridas e acompanha minhas atividades físicas. Outra parte do meu processo intelectual está no meu trabalho, no meu smartphone, na nuvem do Google, e assim por diante. Se amanhã eu não estiver aqui, se amanhã eu não estiver mais nesse lugar no mundo, a minha família, as pessoas que estão à minha volta, por a minha vida ser fragmentada, ainda vão ter resquícios e legados da minha existência nesse mundo. Isso é um pouco assustador, porque a gente já viu cenários de pessoas que já estão usando isso para dialogar com pessoas que não estão mais aqui, né? Então, eu vou fazer um diálogo com alguém que já faleceu, já não está mais no mundo, porque ela deixou aqui um sistema, ela conversou muito tempo com o ChatGPT e deixou um monte de registro, e eu posso fazer conversas. Porque se a gente conversar um pouco com o ChatGPT e for falando com ele, daqui a pouco tu vai te reconhecer em várias coisas que ele está te respondendo, né? É o treinamento que a gente faz na inteligência artificial. Então, daqui a pouco nossos parentes vão conversar com esses fragmentos nossos, se comparar com esses fragmentos nossos, conviver com esses fragmentos ao longo da história deles, e a gente não vai estar mais fisicamente no mundo. O nosso natural não vai estar mais aqui, mas o nosso artificial vai permanecer. E até deixo aqui, tá? Tem um episódio que a gente fez no podcast Brainstorm, que eu gravei exatamente para estudar os seres híbridos, e eu entrevistei 8 seres híbridos. Uma pessoa da área de saúde, um filósofo, uma pessoa da área de design, e assim por diante. E tem uma das discussões que acontece com a Carol, tá? Que vocês encontram lá no podcast, tá no YouTube, procura YouTube, Capra, Brainstorm, vão achar lá. A gente discutiu exatamente sobre isso, que é assustador tu viver num mundo onde parte de ti vai continuar viva num sistema artificial quando o teu natural não estiver mais aqui. A Carol conta um pouco disso, desse medo, dessa angústia até de viver isso a partir de agora, né, Vitor? Capra, a gente tá falando muito de futuro aqui, a gente tá seguindo pro finzinho da nossa conversa. Olhando pro futuro, que escolhas que você considera mais urgentes nesse momento? A gente falou aqui de legislação, a gente não aprofundou nesse ponto, mas a gente falou de algumas atuações que a gente deve fazer agora, mas o que você considera mais urgente a gente fazer nesse momento? Porque o que a gente fizer nesse momento dessa revolução vai impactar muito a forma como ela será executada, né? Exatamente. Eu vou dar 2 termos aqui, tá, dentro disso. Um deles que eu falei ao longo da nossa conversa, que eu acho que urgente é conscientização. Tá? Porque assim, Vitor, a gente está tendo essa conversa aqui e pouquíssimas pessoas estão ouvindo esse tipo de conversa nesse momento. Pensa na população geral. O que a gente está ouvindo é uma nova ferramenta, um novo recurso, uma nova inteligência artificial. A gente está tudo ouvindo sobre a parte instrumental. E as pessoas não têm ainda consciência do que está acontecendo, da influência disso efetivamente. Então, eu acho que um dos pontos aqui, dentro do que está trazendo, é a conscientização. Por que eu estou reforçando a questão da consciência, e eu falei dela várias vezes aqui, tá? Porque é a partir da consciência que a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de alinhamento da inteligência artificial. Esse termo do alinhamento da inteligência artificial é uma terminologia usada para a gente dizer o que dessas ferramentas, desse lado instrumental da inteligência artificial,
que a gente vai usar como subsídio para complementar a nossa vida. Então, eu acho que é neste momento que a gente está falando sobre futuro, sobre uma educação sobre o efeito do artificial na nossa vida e a consciência de que isso está presente em nossas vidas a partir de agora. Para o futuro, tá? E aí pensando um pouco numa direção de futuro, tá? Sabendo que a gente vai passar por uma reconfiguração dos ambientes de trabalho, talvez seja menos sobre planejar estes futuros, porque eles estão em transformação nesse momento, tá? E mais compreender as linhas que vão nos afetar, tá? Então, porque a gente foi treinado, né, Vitor, a fazer planejamento de tudo, né? O planejamento estratégico da empresa para 5, 10 anos, né? Fazer estrutura de planejamento da nossa formação. Então, daqui a 4 anos eu vou me formar, depois mais 4 eu vou fazer um mestrado, mais 4 eu vou fazer um doutorado. Isso significa que em tanto tempo eu vou ser um doutor em matemática, e aí eu vou ter uma remuneração de tanto quando eu for um doutor. Eu acho que esses planejamentos de longo prazo, eles estão em risco nesse momento. Qualquer longo planejamento, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, ele é perigoso, tá? Porque ele pode nos frustrar. Tá? E eu tomaria um cuidado com a frustração de fazer um planejamento de uma carreira longa para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, sabendo que essa revolução, que foi o termo que tu usou, ela está sendo muito marcante nesse momento. Então, eu tomaria um cuidado com o planejamento para o futuro, estaria mais atento a ter consciência do que está surgindo agora e que está mudando isso que a gente chama de futuro, tá? Capra, foi um prazer conversar com você sobre essas reflexões, sobre o livro. Queria deixar aqui um espaço para você fazer um convite antes de eu dar as informações finais desse episódio. Boa. Não, na verdade, agora eu convido... Vou fazer 2 convites. Um que é bem bacana, Vitor, que lá no meu blog, tá? capra.com.br, tem um experimento, tá? Que chama-se Sócrates IA. Tá? Por que é legal o Sócrates IA? Porque eu criei um chat GPT personalizado, ele é um recurso nativo, que estou usando da própria OpenAI, vocês podem entrar lá e conversar diretamente com esse agente, mas ele tem uma característica diferente do chat GPT, porque o chat GPT sempre vai te apresentar uma resposta para a tua pergunta. O Sócrates IA, ele sempre te entrega uma reflexão, uma pergunta sobre o que tu está trazendo para a discussão. Então ele foi treinado no modelo de Sócrates dialético de fazer perguntas e questionar as coisas. E ele é um exercício muito interessante para isso que a gente está virando, tá, Vitor? Porque esse novo lugar que a gente está indo, talvez ele tenha mais perguntas do que respostas prontas, diferente do que uma ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, está nos trazendo hoje, que são respostas prontas. Então, primeiro faço um convite para vocês exercitarem com o Sócrates IA, e aí o Sócrates, ele era um filósofo, fazia muitas perguntas, só para a gente contextualizar aqui, e então eu copiei os livros de Platão que falavam da conversa de Sócrates lá, para dentro de uma estrutura, então ele conversa tudo sobre esses livros, tá? Então só para fazer a marcação. E o segundo convite é óbvio para vocês lerem e buscarem o livro Híbridos, né, sobre o futuro do trabalho entre humanos e máquinas, porque essa conversa que a gente começou aqui, Vitor, continua lá, e ela traz bastante exemplos práticos, tá? Eu trago, não é um livro de teoria, né? A primeira parte do livro, sim, eu preciso trazer a sustentação, mas a segunda parte do livro, ele é muito sobre o nosso dia a dia, nosso trabalho atual e o que a gente está vivendo nesse momento, tá? Então, para aquele que está preocupado aí com a mudança no trabalho, eu convido a ler o Híbridos aí, que eu acho que ele vai ser um bom momento de esclarecimento sobre o que a gente está vivendo. Você aplicou, então, o modelo socrático para uma IA, e eu quero ver o que vai acontecer com isso. Eu vou testar depois. Vai lá, meu, é bem legal. Inclusive, uma pergunta que me fazem, até ela fugiu aqui, eu acho que é legal, em cima do que tu falou agora do modelo socrático em IA, porque as pessoas perguntam, tá, mas tu usou IA para escrever o livro? É óbvio que eu usei IA para escrever o livro. Inclusive, ela faz parte da concepção do próximo livro, e no início do livro eu digo isso.
Esse livro é escrito em colaboração com a inteligência artificial. Eu sou um ser híbrido escrevendo um livro, não tenho como me desassociar do sistema de inteligência artificial. Então usei nisso. E claro, faço os apontamentos adequados ali, né? E eu só estou trazendo isso porque um dos principais usos que eu fiz da inteligência artificial foi no modelo socrático, para eu pensar sobre o livro, e não necessariamente para escrever ele. Então acho que tem uma diferença aí que é importante a gente pegar. Vitor, que prazer estar contigo aqui, cara. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Capra. E pro ouvinte, se você quiser saber mais sobre o livro, as citações dessa conversa, o Sócrates e IA que o Capra acabou de citar, os links estão na descrição desse episódio e em novasocial.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau.